Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo no meu canal. E a pedido de vários inscritos e amigos do canal, hoje eu trago para vocês algumas dicas de manutenção de máquinas de soldas inversoras, as famosas máquinas de soldas eletrônicas. Muita gente tem dúvida, no caso de uma falha no equipamento, por onde começar, o que analisar, o que fazer, quais componentes medir, quais são as características das falhas. E hoje eu trago para vocês nesse vídeo o resumo de algumas falhas que pode acontecer e, ao mesmo tempo, a explicação do funcionamento dela como um todo. Eu vou tratar o assunto de maneira genérica, porque existem diversos modelos no mercado com diversos tipos de circuitos eletrônicos, mas todos eles com o mesmo princípio de funcionamento. Não se apegue muito a esse circuito, porque, como eu disse, existem vários equipamentos. Por exemplo, esse aqui é um modelo, e esse daqui é um outro modelo de máquina de solda. Os dois possuem a mesma faixa de corrente de trabalho, mas têm circuitos completamente diferentes. Ou seja, disposição dos componentes completamente diferente. Então eu vou falar um pouco dessa e vou falar um pouco dessa. Para facilitar o entendimento, eu vou dividir a análise do circuito em pequenos blocos funcionais, que a partir desses blocos eu vou falar o que são eles e o que eles fazem, quais problemas eles podem dar e o que fazer, o que medir, o que verificar e tudo mais. Peço que assista até o final, porque ao longo do vídeo eu vou falar de alguns pontos chaves, alguns pontos críticos que tem que ser observado, porque se não forem observados, mesmo que você troque um componente aparentemente com problema, ele vai dar problema novamente, porque você não verificou determinadas partes do circuito, ok? Então vamos lá. A primeira parte é a parte de entrada, que é composta por o cabo de alimentação, tomada e chave. Então, se a máquina não liga, a primeira coisa que você tem que verificar se a chave está ok, o cabo está ok e a tomada está ok. Depois da parte de entrada, a gente tem dois relés aqui. Algumas máquinas possuem quantidades de relé maiores e a grande maioria possui apenas um único relé. No caso, essa aqui possui dois. Esses dois aqui são outras funções. Esses dois aqui, eles fazem parte do circuito de software start, ou seja, é um circuito que faz com que a máquina seja energizada de maneira suave. Por quê? Toda a máquina de solda inversora, elas possuem um jogo de capacitores no circuito. Se esses capacitores forem energizados diretamente da rede, eles podem gerar uma corrente muito alta, desarmando qualquer proteção que a máquina estiver conectada. Então, esse circuito faz com que se limite a corrente que chegue a esses capacitores. Então, aqui, abaixo desse relé, a gente tem dois PTCs. Você pode encontrar PTC ou resistor. Por exemplo, nessa aqui a gente tem um resistor e apenas um único relé. O que vai acontecer nesse caso? Quando a gente liga a máquina na energia elétrica, ela passa primeiro no resistor, vai limitar a corrente, de modo que os capacitores atingem a tensão de trabalho. No momento que eles atingem a tensão de trabalho, o relé fecha o contato, fazendo com que esse resistor tenha um bypass, ou seja, ela passa a receber a capacidade, a potência total da rede. Aqui é a mesma coisa. O PTC ele vai fazer tipo uma limitação de corrente que a máquina receba, de modo que os capacitores carreguem até chegar na tensão de trabalho, e aí sim esses dois relés vão fechar o contato e liberar a potência. O que pode acontecer se ter falha nesse circuito? Se tiver uma falha nesse circuito, a máquina ela vai tentar ligar. Na hora que ela estiver ligando, ela vai desarmar.
ela vai ficar fazendo isso indefinidamente. Você pode sentir o ventilador como se estivesse ligando e desligando. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então, o circuito que vocês têm que verificar, primeiramente, é a parte do soft start, para ver se eles estão, se o relé está atracando ou não. Se não tiver, substitua, verifica o circuito que faz o acionamento dele. Ok? Aqui a gente tem a parte da fonte de alimentação. É a parte onde que provê energia para a máquina, para a parte lógica da máquina. Então, normalmente a maior parte das máquinas ou é por volta de 12 ou por volta de 24 volts. Grande maioria é 24 volts, então é como se fosse uma fonte de alimentação eletrônica. Aqui é uma fonte chaveada. Existem máquinas que é um transformador. No caso dessa aqui, é um transformador. Ele vai pegar a tensão da rede e transformar em 24 volts. Ok? Se tiver falha nesse circuito, a máquina não vai ligar de maneira alguma, mesmo que a energia chegue nos capacitores, os capacitores ficam carregados, mas a máquina não funciona, não acende nada, não liga a ventoinha, não funciona nada. Ou seja, você tem que verificar o circuito de alimentação da fonte. Ok? Um pouco para trás, aqui a gente tem a parte de potência do transformador de pulso. Grande maioria das máquinas de solda, os IGBTs, eles são disparados por pulso. Então, vai ter sempre um transformadorzinho que vai gerar os pulsos para acionamento dos IGBTs. Esses 4 transistores aqui, eles fazem parte desse circuito que faz o acionamento do transformador de pulso. Okay? O sinal que controla esse transformador vem da placa de controle. A placa de controle é responsável por gerar o ciclo ativo de trabalho da máquina, ou seja, controlar a potência de saída, a corrente de saída da máquina de solda. Então, nesse caso dessa máquina, a placa de controle é separada, entendeu? Essa daqui não tem alguns modelos tem um display que você vê a corrente. Nesse caso, essa aqui, como é uma máquina mais simples, ela não tem esse display e é uma placa bem simplesinha. Então, essa placa que vai gerar o PWM, que vai ser aplicada nesses 4 transistores, que vai gerar uma sequência de pulsos nesse transformador e serão aplicados nos IGBTs. Essa parte daqui é a parte dos retificadores, das pontes retificadoras. Alguns modelos, a ponte retificadora fica presa na placa. Outros modelos, como esse daqui, a ponte retificadora fica presa junto com o dissipador, ou seja, para resfriar as pontes retificadoras. No caso dessa máquina, como é a máquina bivolt, ela possui mais 2 relés. Esses 2 relés, eles fazem parte de um circuito chamado dobrador de tensão, ou seja, quando elas são ligadas em 127, elas fazem uma comutação dos capacitores de tal forma que a tensão de entrada ela é dobrada, fazendo com que a máquina tenha o mesmo rendimento como se estivesse ligado em 220. Máquinas mais simples não possuem esse circuito e são ligados após as pontes de ouro, são ligados diretamente no capacitor. Aqui a gente tem o transformador da máquina, que é como se fosse parte do coração da máquina. Então, o sinal gerado pelos IGBTs é aplicado nesse transformador e desse transformador ele volta de novo para a placa para fazer a retificação do sinal. Aqui a gente tem o filtro de saída, ele está meio escondido. Nessa parte a gente tem o filtro de saída da máquina, ok? Que é para tirar um pouco dos ruídos que são gerados
no transformador de alta frequência. No dissipador, a gente tem um sensor de temperatura. Toda máquina possui esse sensor de temperatura. Nessa daqui, ela está presa aqui. Tem modelos que são presos dentro do dissipador ou próximo, mas toda máquina possui esse sensor. O que acontece? Quando a máquina, você utiliza a máquina por muito tempo ou ela sofre um aquecimento, ela aciona o circuito de tal forma que ela desliga a máquina. Então, por exemplo, estou trabalhando com a máquina, não respeitei o ciclo de trabalho dela, ela vai esquentar. Quando chegar numa determinada temperatura, ela aciona o circuito de forma que corta o funcionamento da máquina até que ela baixe a temperatura de forma segura para se trabalhar. Luz de temperatura sempre acesa pode ser um indício desse cara aberto. Então, com o multímetro, vocês verificam se esse sensor ele está aberto, se for só o interruptor, se ele está aberto ou se ele está fechado. Se for um NTC ou PTC, verifica se ele está dando continuidade ou se está dando alguma resistência ou ele está variando conforme você aplica a temperatura ou não. Ok? Dentro do dissipador, a gente tem os capacitores. Caso tenha falha nesses capacitores, a máquina ela não vai chegar a ligar, ela vai entrar em curto, de forma que o circuito de soft start nunca vai conseguir acionar os relés. Olhando por aqui, a gente tem os IGBTs. Os IGBTs são um dos componentes que mais apresentam falha em máquinas de solda inversoras. Provavelmente são os que mais são substituídos. Então, se, por exemplo, se um IGBT desse entrar em curto, automaticamente ele vai forçar os outros a falhar. Então, normalmente, falhou um, falha tudo em cascata. Queimou um, queima tudo em cascata. Muito raro queimar apenas um e os outros continuarem funcionando. Então, quando eles entram em curto, eles deixam a alimentação dos capacitores em curto, de modo que a máquina não consegue startar. Ela fica tentando ligar e não liga, ou até mesmo não liga de maneira alguma. Então, um dos componentes que tem que ser verificado, caso a máquina não funcione, não dê corrente na saída, são os IGBTs. Porém, para se verificar, tem que se remover os IGBTs da placa, porque se você fizer a medida dele na placa, ele vai dar uma medida falsa. Provavelmente você vai achar que está em curto e às vezes ele não está em curto, pela própria natureza do circuito. Ou às vezes você vai achar que está normal, mas na verdade eles estão em curto por causa da configuração junto com o transformador. Tem que remover eles e fazer o teste deles fora do circuito. Uma dica que eu dou para vocês removerem eles é utilizar aquelas soldas de SMD, aquelas ligas de baixo temperatura, os famosos salva-chip. Eles vêm como se fosse um bastãozinho de solda, você acha qualquer eletrônico, vocês aplicam ele aqui e vocês conseguem remover esses IGBTs da placa de maneira mais fácil e sem danificar a trilha, porque algumas máquinas, os IGBTs ligados a um pedaço de cobre tão espesso ou uma parte tão espessa que você pode pôr ferro de solda, um dos melhores ferros de solda, e você não vai ter dificuldade para remover ele da placa. Então, usa sempre aquelas ligas de baixa fusão para fazer a remoção segura, sem danificar as trilhas. Do outro lado, aqui a gente não consegue ver, por causa que ele está virado para baixo, a gente tem os diodos de saída, tá?
Se houver problema nos diodos de saída, a máquina aparentemente ela parece estar funcionando, mas você não tem a alimentação na saída. Ou a máquina não liga, ou ela começa a funcionar, acende a luz, temperatura, desliga. Então, um dos testes simples que você pode fazer é colocar o multímetro na escala de diodo e medir na saída. Tanto vermelha, preta, preta, vermelha. E verifica se está em curto. Se estiver em curto, tira os diodos de saída e faça a medição fora do circuito. Como eu disse, dependendo do tipo de máquina e da disposição desses diodos, pode enganar também. Pode dar uma falsa leitura nessa verificação. Ponto importante, se deu problema nos IGBTs, se teve que trocar os IGBTs, é obrigatório a verificação da parte de acionamento dos IGBTs. Por exemplo, nessa máquina queimou os 4 IGBTs. Se eu simplesmente trocar os IGBTs e ligar na tomada, eles vão queimar de novo. Por quê? A parte do circuito dessa máquina que faz o acionamento também apresentou problema. Então, vocês têm que verificar, quando troca o IGBT, verifica a parte do acionamento deles, a parte do gerador de pulso. Então, por exemplo, aqui tinha 3 resistores abertos. Aparentemente estava, tipo assim, não tinha nada marcando, nada faiscado, nada. Mas na hora que vai verificar com o multímetro, estavam abertos os 3 resistores. Tive que fazer a substituição, ainda falta substituir esses 2, que eu não tenho aqui no momento, para fazer com que ela funcione novamente. Então, falhou os IGBTs, analisar a parte de acionamento dos IGBTs, principalmente a parte próxima ao transformador de pulsos. Por exemplo, no caso dessa aqui, o transformador de pulso ele está bem escondido aqui e os componentes eles estão também bem escondidos. No caso, se esses aqui tivesse falhado os IGBTs, que não é o caso dela, se tivesse falhado, eu teria que arrancar o dissipador, todos os IGBTs, fazer verificação antes de montar. Porque se eu não fizer isso, provavelmente eu vou ter um belo de um prejuízo. Agora eu vou falar um pouco dessa daqui. Aqui a gente tem o circuito de entrada, a parte do software start, transformador, a parte do retificador, os capacitores de entrada, os conjunto de IGBT mais os diodos de roda livre. No caso dessa máquina aqui, os IGBT, além dos diodos nos IGBTs, ela possui ainda um diodo a mais. Se houver falha nos IGBTs, também tenho que verificar esse diodo que vem junto com o conjunto. Então, falhou os IGBTs, verifica esse cara também, além do circuito de disparo dos IGBTs. Transformador de alta frequência, o transformador de filtro. O sensor de temperatura dessa máquina, ele fica preso no dissipador. Essa daqui é só uma chave on-off. No transformador de alta frequência, tem esse fio. Esse fio serve para alimentação após a máquina entrar em operação. Esse cara faz apenas o start do circuito. Depois que o circuito entra em operação, esse fio faz a alimentação da máquina após a entrada em funcionamento. O controle dessa máquina é bem mais simples do que aquela outra. Ela tem um CI de PWM, que fica bem aqui. Um amplificador operacional, que faz o controle do sensor de temperatura, mais a tensão de saída, verifica a tensão de saída também, que são aplicadas nesses dois
fotoacopladores. Aqui a gente tem a saída do ventilador, lá também tem uma saída na placa do ventilador. Bom, pessoal, passando a dica aqui, é isso que eu tenho para passar. Se vocês tiverem uma dúvida, pode deixar nos comentários aí, que eu vou responder à medida do possível. Como eu disse, cada fabricante tem um circuito, então é impossível eu falar sobre todas as máquinas aqui nesse vídeo, porque existem N modelos. O que eu passei para vocês aqui foi algumas dicas simples e rápidas para vocês fazerem a verificação. Em grande maioria das máquinas, IGBT, diodo de saída, circuito PWM e circuito de acionamento dos IGBTs. O resto do circuito é muito raro dar defeito. Dá defeito basicamente nesses.